Olá, estamos aqui novamente com Letras e Livros na TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, o canal comprometido com a busca de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa. Letras e Livros é um programa que tem pautado a sua programação trazendo e discutindo com autores, pensadores, pessoas comprometidas com a busca deste mundo melhor e que utilizam a arte com essa finalidade, como meio, como ferramenta para podermos fazer esse mundo melhor. E hoje nós estamos com a escritora Olívia Maria Maia, acreana, que vive há muitos anos em Brasília, que tem publicações, que é uma militante nos saraus da cidade e também uma militante na luta do povo brasileiro. Seja bem-vinda à TV Cidade Livre, Olívia. Grato, Pedro. É uma honra e uma alegria estar no programa, estar com você, uma pessoa que eu admiro pelo trabalho bonito que faz pela cultura, pela política, pela vida do mundo melhor. Olívia, você é do Acre, né? Você é de Rio Branco. Sou. Eu nasci em Rio Branco, Acre, saí há muito tempo, mas eu digo que eu saí do Acre e o Acre não saiu de mim. É uma frase que alguém já soltou e que eu utilizo muito, porque é muito forte as minhas raízes acreanas. Sou do Acre, já tem 45 anos que saí, mas todo o meu universo é muito acreano. Você está há 45 anos em Brasília? 40, eu estou desde 72, 43, mas saí do Acre em 67. Tive uma parada em Goiânia. E você publicou 2 livros, né? Num deles, nós vamos tratar dos 2 livros, né? Primeiro foi Em Rio que Menino Nada, Raia Não Ferra. São artigos, né, crônicas, que falam da tua experiência, da tua convivência na tua vida, recordações, saudades. Fala pra gente como você elaborou, como você pensou a feitura de Em Rio que Menino Não Nada, Raia Não Ferra. Ok. Esse título é o nome de um conto onde eu trato das crianças ribeirinhas do Alto Juruá, né, que brincam nos rios e as raias não ferram. E eu descobri qual era o mistério dessas crianças. Não vou narrar, porque o leitor pode fazer esse mergulho no rio comigo, que é a proposta do livro. Eu escrevi há muito tempo, Pedro, e a publicação sempre foi um mistério, se publicava ou não. Quando da decisão desse livro de haver uma publicação, eu peguei 3 pontos que eu queria tratar. O primeiro, a aprendiz. O que foi para mim a arte de escrever, né, a partir do meu conhecimento, de estudos, da leitura, das minhas influências. A segunda, as minhas reminiscências, que são muito caras, né? Minhas reminiscências nortistas, de menina criada sem cerca, em barrancos, rios e garapés. E o terceiro é o amor que entrou na minha vida. Aos 55 anos, eu sou uma mulher profundamente apaixonada por um poeta, e esse amor é muito tratado aí, que eu acho o amor na maturidade muito especial, e eu quis dar esse tom, né, de que é tão bonito você amar depois que você já viveu tanta coisa, que você já construiu, você já caminhou, você não cansou, você está aberto para o amor. E aí eu trato muito do amor. São esses 3 pilares que estão presentes nesse livro. Mas o livro Em Rio que Menino Nada, Raia Não Ferra, ele tem a ver com a tua infância, com a tua adolescência, com a vida das crianças acreanas, porque na realidade, eu tive essa experiência na minha infância, de viver na beira do rio, de pular daqueles galhos das árvores bem alto, de nadar, de pescar. A minha infância também foi isso. É isso que você traz, essas tuas memórias, essas tuas recordações nos teus textos? Nos meus textos tem, assim,
eu diria que 60%, não são todos acrianos, tá? Porque eu tenho essa influência de Brasília, das minhas formações acadêmicas, da minha vivência de mulher, como eu falei. 80% seria o norte. Seria esse universo que é tão desconhecido, mas tão encantador, né? Você fazer do Rio o seu habitat, o seu divertimento, né? Esse título, nós tínhamos o hábito de tomar banho de rio na seca e era um piquenique que meus pais faziam. E todo mundo assustava de que as raias iam pegar, porque tem muita raia, efetivamente. E papai falava, em rio que menino nada, raia não ferra. Pode ir, pode ir. Teu pai que falava Meu pai isso. sempre foi muito. Eu, criança, sempre, né, não sabia o que era, entrava no rio porque confiava. Depois, quando eu voltei ao Acre, que eu fui em Cruzeiro do Sul, fronteira com Purus, que eu peguei um rio e fiz uma andança, parei numa casa de ribeirinho e fui acolhida por essas crianças. E aí todo mundo muito preocupado, que a moça da cidade, de Brasília, que estava chegando, não entre, eu estou tomando banho de cuia. Quando eu vi aquelas crianças entrando, saltitando, eu lembrei o que meu pai dizia, eu vou entrar. Em rio que menino nada, raia não ferra. Porque as crianças, tem um mistério aí. As crianças, a raia fica na areia. As crianças não entram devagar. Elas entram pulando, elas afugentam a raia, né? Afugentam a raia. Nós adultos vamos assim, a raia, creu, pega. As crianças brincam de pique-pega, dão saltitos, pulam da árvore. As crianças assustam as arraias. Né? As arraias fogem das crianças. Isso foi delicioso. E aí eu comecei a correr com ele, as borboletas no meu corpo, sabe? Que é um mundo mágico. Fui assar peixe. Esse conto é muito caro. Mas vamos pegar essa tua vivência rica, encantadora, mágica. Uhum. E você, além de escritora, é psicóloga e socióloga. Uhum. Como que você transportaria essa experiência das crianças que vivem em rios e não são ferradas por arraias com as crianças hoje que vivem dentro de brinquedos eletrônicos, bebezinho já sabe mexer em celulares, nos tablets, ou seja, outro mundo. Se você for observar, tem crianças que nunca viu nem o rio, conhece o Lago Paranoá aqui, mas além da questão objetiva, você como psicóloga, como é que você trata isso? E se você também trata isso nos seus textos, essas contradições? Não. Uma vez, numa entrevista para uma televisão aqui, me fizeram exatamente, onde entra a psicóloga, a socióloga? Eu digo, ela não entra porque antes de eu sentar para fazer um texto, eu tranco todo mundo dentro das gavetas. Se apresenta a pessoa, a mulher, a escritora. Eu faço questão, eu tenho uns amigos que fazem, mas tem um cunho psicológico, isso a gente deixa escorregar, porque a formação é formação. Agora, respondendo mais objetivamente, dentro dos textos, eu faço questão de não fazer essa análise. Já fui muito solicitada, por que eu não uso, não quero, porque tem 1000 pessoas fazendo isso, e não é por aí. Eu acho que meus textos têm uma outra proposta, que a gente fala mais na frente. Agora, quanto a esse universo do ponto de vista psicológico, isso está sendo muito discutido, mas eu, particularmente, fiz uma opção de propiciar aos meus filhos isso e aos meus netos, né? Quando eu tive os filhos, eu era meio assim, tipo, sabe, bicho grilo, porque meus brinquedos eu que construía, ia andar de tamanquinho de lata na rua. As outras crianças, já naquela época, que não tinha computador, ficavam meio assustadas. As brincadeiras eu fazia de manga, de milho. Depois eu tive uma chácara, nossa brincadeira era brincar com meus netos já. Meus netos, eu tenho 7 netos. Eu brincava de fazenda, eu subia em árvore, eu fazia balanço, ao entardecer a gente ia esperar o sol baixar para contemplar.
Eu acho que falta um pouco contato, sim, com a natureza. Eu fico um pouco preocupada do ponto de vista de uma série de coisas. Sensorial, né? Visual. As crianças têm tempo de olhar para a natureza, de olhar um pôr do sol, olhar um lago balançando, né? Isso também faz parte, né? Não é que vá se negar essa coisa. Eu tenho um neto que ela está lá com o dedinho e faz, mas eu tiro na hora. Eu vou contar história, eu vou montar brinquedinhos, eu saio no parque, eu paro para mostrar a florzinha, que eu, quando minha flor abre, eu digo, vem ver, vovó plantou, a flor hoje tá nos saudando, porque eu acho que não pode ser coisas estanque. A modernidade não pode dizer aqui é tudo isso e aquilo é muito bom e isso não é bom, né? Você tem uma conjuntura onde você pode estar fazendo essas conexões ser mais saudáveis, tornar as pessoas mais sensíveis, tornar as pessoas mais humanas. Eu acho que a percepção, o saber parar para olhar o belo humaniza, sabe? Eu acho que o contato, tanto com o ser, ele humaniza, né? E a máquina, eu não posso entrar muito nessa seara, tá? Porque eu, particularmente, tenho uma resistência. Apesar de saber de todas as facilidades, ela é uma coisa que está aí ainda para ser examinada, né? Você, inclusive, tem no teu outro livro, Se a Catraia Não Virá, você tem um texto que você fala desta tua relação com os celulares, com os aparelhos. Mas nós vamos falar dele porque você também fala de Brasília. Mas ainda em Rio, que menino não nada, que menino nada, raia não ferra, você retrata vários personagens com os quais você conviveu. Desde os meninos que faziam colares com ovos de girino, o professor homossexual que, diante do preconceito, estava para pedir para sair do trabalho, a casa onde era o centro, um prostíbulo, que as meninas que viviam lá seus amores, suas relações e desamores e dores, mas que o prefeito e até o padre, né, queria tornar um patrimônio da cidade. Isso tudo você teve essa observação ao longo da tua história? São saudades de situações que você presenciou lá em Rio Branco? Ou são criações que você desenvolveu com a tua capacidade de produzir a arte, de elaborar textos? Essa pergunta ela é capciosa. E essa pergunta, uma vez, um crítico do Rio, trabalhou no JB há muito tempo, ao ler meu livro, ele disse assim, muito fácil para você. Quem teve essa infância que você tem, põe a mão na cumbuca, tira tudo pronto. Aí eu olhei para ele e falei, cara, se fosse assim, eu estava ótima, fazia livro aí, todo ano eu soltava um livro. Não é bem assim. Até os das reminiscências, eu digo, a minha saudade é em cima muito de lembrança. Eu tenho saudade de olfato, de cheiro, de visão, de uma série de coisas. Mas é muita ficção, né? Os textos que não são acrianos, normalmente são texto puramente ficcional. Esse que você citou, do celular. Do celular é bem eu. A minha dificuldade em estar no shopping, já está até desatualizado, que agora é o WhatsApp, né? Mas as pessoas topavam, e eu falo aí nesse livro, do moço que trabalhava comigo, ajudando no jardim, que na hora que deu o tal do celular ilimitado, que eles podiam falar o dia todo, eu não tinha mais serviço, porque ele passava o dia no celular de trololó, como eu digo, né? Então, o jardineiro do conto que você escreve, Se a Catraia Não Fala, foi real. Você teve essa pessoa que ia para o jardim, acocorava, e passava 1h30 no celular, com uma enxadinha na mão, se filmando para falar no celular.
Eu gosto desse mistério, sabe, Pedro? De o que é ficcional e o que é real. Eu gosto disso, transitar nessa seara, né? Eu tenho um conto que uma amiga ligou para mim e diz assim, essa é você, né? A Helena é você? Que eu inverto, né? Eu digo, não, não sou eu. Não sou eu. Ela disse, mas é a sua cara. Eu falei, não, é uma amiga que eu tive que disfarçar, né? Que às vezes tem isso, né? Você quer escrever de alguém, um homem, você transforma em mulher, né? Tem um muito pesado nesse conto sobre abuso dentro de casa, que foi um caso que eu soube, e eu tive que fazer toda uma volta, inverter os personagens. A ficção tem que ter muito essa responsabilidade, né? De você ver até onde você pode ir, porque tem, se você vê, tem um pontinho entre a memória, né? Memorialista também, principalmente nesse segundo, que eu trato um pouco mais do Acre. A mão é mais pesada nos contos nortistas, Mas, né? Os meninos da rua, essa aqui ainda... Dos meninos que fazem colar de gerino. Isso é uma brincadeira, esse é real. Né? A gente coloca as gracinhas, né, das palmadas, né? Sei lá se meu pai contava a quantidade de palmada, mas eu lembro meu pai dando palmada. Nós tínhamos uma construção na frente que na época da chuva formava poças e a gente esperava o pai e a mãe dormir para a gente poder usufruir da lama. E aí a menina, né? E aí a gente descobriu que dali nascia sapos. Aí a gente começou a estudar o que era aquilo. Já viu os sapinhos? Aí um menino descobriu que tinha a gosma, que era os girinos, né? Aquele colarzinho. Começou a desafiar as meninas. Quem colocaria colar no pescoço. E a gente começou a dar rodas. Com girinos, fazer verdadeiros colares de girinos, né? E aí tinha uma segunda etapa que a gente saía para pegar sapos cururu desse tamanho, que já era o girino crescido, né? Uhum. Virou um sapão. Isso aí era maldade, né? Que eu digo assim, hoje em dia seria o politicamente incorreto. Nós íamos fazer o batismo do sapo, isso acontecia na rua de barro, a gente todo ralado. Se colocava uma alavanca, que era um tijolo, uma tábua, e colocava o sapo aqui para batizá-lo. Batia, ele subia para medir quem conseguia jogar o sapo mais alto. Coitadinho do sapo. Quando dava o terceiro, quarto menino, o sapo já estava assim. Eu sempre fui muito mole. Fui uma criança tímida, extremamente tímida. E eu ficava olhando aquele sapo com vontade de que aquilo acabasse logo. Mas a gente tinha que ter coragem. Criança tinha que ser corajosa, né? O barato, né, que transita de como lida com o medo, com a coragem, isso. O teu método de produção, ele lembra... Gabriel Garcia Marques tem uma autobiografia dele, Viver para Contar. E ele conta que todos os livros dele é parte de suas memórias da infância e da cidade em que ele viveu. E dificilmente... tem uma canção, se não me engano, do Fernando Brant, que fala do jipe, né? E que você escuta, como é que é o nome? Mas você ouve Manuel Aldaz. Manuel Aldaz, ele fala do jipe de uma maneira tal que nunca alguém pode imaginar, se não tiver informação, que ele está falando de um jipe que eles tinham, a turma do Clube da Esquina, que fazia as peripécias deles. Né? Então, você me lembra um pouco, ou seja, você mistura a tua criatividade com o que você viveu, com as tuas recordações. Agora, nesse contexto todo, da criação, juntando a realidade, a tua vivência, a tua memória, as tuas recordações, qual a responsabilidade que você acha que possui ou que não possui com o que você escreve para o leitor? A primeira responsabilidade que eu acho é
o leitor compreender que ali tem um humano que escreve, né? Primeiro, para se refletir. Cada texto que se lê, você vai ter uma emoção, você vai ter uma reflexão, você vai ter, né? A minha responsabilidade, primeiro, é manter a linha da simplicidade para ser lida por qualquer leitor. Eu faço um trabalho, agora eu estou parada, mas sou muito convidada pelo pessoal, principalmente o pessoal da UNB, amigos ligados à letra, na periferia com literatura, de ler para as crianças, de divulgar o livro, São Sebastião, Itapuã, em todo lugar. Eles pegam o livro e leem. E eu chego em Madrid, encontro uma pessoa que eu faço muita brincadeira de deixar livros por onde eu passo, que vem comentar, achei teu livro e gostei disso, da mesma forma que o meu leitor do Itapuã vibrou ele compreendeu a minha mensagem. O que era a minha mensagem? Tocar o coração, né? Dizer assim, foi importante essa vivência, foi importante eu criar uma história com raiz. A raiz me passa fortaleza para eu estar no mundo criando filhos, fazendo modelos positivos, né? Então eu acho que reminiscência não é só você estar contando gracinhas do seu passado, né? Tem uma coisa, Pedro, que eu gosto muito de lembrar, que eu custei a identificar você falando de quem te lembra, né? Quando me perguntavam como é que eu comecei, minhas influências, eu tenho nesse último que eu digo, minhas influências musicais, uma série de coisas. E aí, numa entrevista também para a TV Câmara, quando me veio essa resposta, caiu uma ficha assim. Eu adoro ouvir as pessoas, eu adoro histórias. E eu fui ver por que eu conto. Eu conto porque eu passei a minha vida ouvindo história. Meu pai era um contador de história, meu tio era um contador de história. O povo que vinha das colônias, dos seringais, dos ribeirinhos, tinha uma casa na frente de onde eu morava que hospedava esse pessoal. Eles traziam aquelas histórias fantásticas, né? Então as lendas, Mapinguari, Boto, muito, muito pequeno a gente já vivia nesse mundo encantado, mágico. Então o ouvir me fez gostar de contar. Eu descobri que assim, tudo bem, né? As leituras, as influências musicais, né? As influências da literatura. Eu sou apaixonada por Lígia Fagundes, que para mim é uma professora, né? E N outros, não vou começar a citar porque são tantas influências, né? Mas o ouvir faz parte, né? Essa oralidade, porque se você for contar a minha história e pedir para uma criança contar, ela vai completar com o imaginário dela, que eu gosto sempre de dizer, a minha história ela está pronta para o leitor participar e é dele. A conclusão sempre é dele. E você diz que, na realidade não é você, mas você, dentro dos seus textos, e a Alexandra, que prefacia o livro Se a Catraia Não Virar, ela reproduz, você diz, não fui, sou. Quem é Olívia? Não fui, sou. Que eu acho que não existe só a saudade do que passou. Essa saudade que você traz, ela faz parte do que você é agora. Por isso que eu digo, eu não fui, eu sou. Porque eu sou o passado, eu sou o presente, eu serei o futuro, mas nesse momento eu agrego aqui, porque eu não vivo jogando aqui que eu quero, sabe, morar em tal lugar, viajar para tal lugar. Isso é um planinho bobo. Em termos existenciais, o que eu trouxe dessa história, o que eu estou fazendo nesse momento e o que esse momento vai gerar. Então, eu não fui, eu sou. E eu não serei, eu sou. Os teus escritos, você com Henrique Menino, nada raia, não ferra. E se a catraia não virar, você resgata esse processo, porque a sociedade hoje, ela parece que não é algo como você coloca. A sociedade, você pega hoje a juventude, por exemplo, ela não...
Se você perguntar o que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, eles não teriam a capacidade de compreender o que são de fato como resultado desse processo histórico. Como você acaba de dizer, eu não fui, eu sou. E esse ser coletivo, que é a sociedade, ela tem essa ruptura entre o que ela construiu para ser hoje e o que ela de fato está sendo. Você trabalha essa discussão, essa perspectiva de que a sociedade compreenda a importância das suas memórias, da construção do seu passado para ter um presente melhor, como você mesmo colocou no início, uma sociedade mais justa, pessoas e crianças mais humanas, mais solidárias, mais fraternas? Isso, nesse texto, tem um texto da saudade, porque há uma certa confusão de vocês, ao se reportar ao passado, inclusive se ouvia muito, né? É um saudosista, não, mas isso é porque foi assim. Não, não é nesse reducionismo. A história, tanto pessoal como coletiva, só tem significado quando você fica ressignificando o que é importante o tempo todo. Você não pode simplesmente dizer, não, foi tão bom, que pena que não é. Você está aí, você está incorrente, né? Não é o processo que se espera bonito e dinâmico, né? Não é, eu digo assim, que a saudade é saudade, ponto. Tem um texto que eu digo, saudade é saudade, ponto. O que é saudade, ponto? Ela só me reporta, primeiro, nas emoções, segundo, nas construções do meu significado como ser humano. O que eu fui? Quem foi o meu pai? Quem foi o meu irmão? Quem foi o meu avô? O que eles me trouxeram? Aí eu vou na emoção e eu trago. Foi o Benedito que passou perrenga, fez aluar para criar os filhos. Meu pai foi pobre, teve dignidade, e aí eu faço toda a cadeia, entendeu? Então eu tenho que ter esse passado para ressignificar a minha importância aqui e a minha responsabilidade aqui. E você, no momento, nós vivemos um momento difícil no Brasil. Muito. Ontem eu conversava com um amigo que tem mandato parlamentar e há muito tempo ele é parlamentar. Ele tem quase 30 anos que é parlamentar. E ele me falou o seguinte, uma frase que eu registrei. 2015 tinha que ser riscado da história. Porque como explicar que a população, por exemplo, a gente tem movimentos em que há pessoas que defendem a volta da ditadura, né, que defendem a intervenção militar depois de tudo que o Brasil já viveu. O Brasil com 515 anos de história, nós poderíamos arriscar dizer que se a gente tiver 25 após a Constituição de 88 e ao longo do passado mais uns 10, 35 anos de democracia, muito. E ainda existem pessoas que defendem que se feche, que se rompa essa construção que a gente está vivendo. Isso seria consequência, resultado de quê? Pedro, essa frase do teu amigo, eu passei, depois das eleições, numa crise existencial que eu fiquei muito mal, a ponto do meu companheiro dizer, por favor, não leia jornal, não escute. Eu sou muito intensa no meu sentir, né? Então, isso estava me levando, eu via as falas. E agora, mais para o final do ano, eu acho que é um processo necessário de ser revisto. Tinha muita coisa que estava no faz de conta. Nós estamos tendo contato com uma coisa muito feia que nós nunca resolvemos, né? Essa divisão de classe, de poder, ela sempre teve muito permeada de mentiras. Eu acho que tem muita gente botando a cara, né? Botando de fora, né? Quando você vê um cantor, representante de uma geração, né?
não vou citar o nome, indo para dizer que quem fez merda na ditadura é que sofreu. Que era culpado, né? Que era culpado. E que não houve tortura, apertava a unhinha, sabe? Você vomita porque esse cara, ele traz uma camada, sabe? Essa coisa tá até meio clichê, né? Da coisa da casa grande senzala. O que nós acabamos de ver domingo? Os discursos em plena Copacabana, com os negros, do saiam ódio, daqui, né? que não te pertence esse espaço. Vai trabalhar, vagabundo. Domingo. Eu, madame, não sou vagabunda, está em Copacabana. O negro da periferia é vagabundo, porque está perto de pobre para esse povo, está muito difícil. Olívia, o nosso tempo ele passa rápido. Veja só, você acha que essa falta de compreensão histórica, ela, além de ter sido, obviamente, provocada pela grande imprensa, principalmente pela grande mídia, pela televisão, pelo monopólio das 6 empresas criminosas que existem no Brasil e que não respeitam ninguém, nem as leis, nem o Estado. O que mais levou a esse momento difícil em que a sociedade parece que esqueceu o passado e não tem perspectiva do futuro? Eu vejo, pelo tempo mais rápido, eu vejo uma série de coisas, mas vou pontuar 2, assim, que a gente pode exemplificar. A nossa educação virou um caos, né? Eu tenho uma neta que é universitária, no auge das eleições, eu discutia com ela, eu perguntava como é a discussão. O que seus professores se posicionam? Vó, ninguém fala. Não, vó, ninguém fala. Como? Você tem que falar, você tem que puxar. Você tem meu tempo, a gente... Sabe, eu formei em 70, a gente quebrava pau com o professor dentro da UNB, não deixava barato, que ele dizia uma coisa, a gente queria saber mais, né? Acho a educação, a cultura, né, é um descaso, a cultura é uma das coisas importantíssimas. Filmes, música de qualidade, se foi perdendo tudo. E veio o quê? Essa mídia rasa, barata, que faz cabeça, desculpa, de fascista. O que é que vende? Forma fascistas. Forma fascistas, né? Porque o que é que forma? É bonitinho, é o branquinho, o negro assim vai para a cozinha, a mulher não tem que ser recatada, mas ao mesmo tempo é assim, é a coisa do não verdadeiro, né? O casal que trai, é não sei o quê, os valores todos, né? E o que é que você tem para você contrapor a isso aí? Quando num país que não está investindo em cultura, muito pouco, a educação, sabe, está um caos. Então, acho que é uma conjuntura, sabe? Agora, esse momento é importante, Pedro. Nesse momento, qual o papel que nos cabe para barrar e evitar que ocorra retrocessos? Eu acho que a gente além de ir para as ruas, claro. A gente está com muita sensação de impotência, né? Se sentindo muito impotente. Mas eu vou lhe falar uma coisa, quando eu chego na comunidade, eu fiz um trabalho no Varjão, e eu olho para aquelas crianças e eu olho tanta coisa boa, eu digo assim, não é só o que eles mostram, não. Tem um outro Brasil que está efervescendo. E nós não podemos achar que ele não está aí. Nós temos que acreditar, cada um de nós, que quer um mundo melhor, tem que acreditar que é possível. Tem que acreditar que é possível. Sempre tirar força, como é sangue leite das pedras. Leite das pedras. Eu acho que o momento é tirar leite das pedras, gente, porque desistir, jamais. E como fazer, na sua opinião, para barrar esses demotucanos que tentam de todas as formas impor o retrocesso do país? Mas, menino, se eu soubesse isso, eu ia ganhar dinheiro. Mas você acha que as mobilizações populares, o povo ir para a rua... Fundamental. Eu tive em todas. Eu fui numa pequenina que estava acontecendo contra
na época da campanha de barrar... A maioria aumento político, não. Financiamento empresarial de campanha. Desculpa que aqui e lá falha a memória. E peguei o meu cartaz, digo, vou fazer o meu protesto, tem um monte de foto, fui para frente, gritei, xinguei, nananã, porque eu acho que não dá para você prender esse grito. Esse grito, ele está aqui entalado, e nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos, que eu acho que não podemos desistir de ter esperança de um mundo melhor. Olívia, se alguém quiser comprar os livros, levar você para conversar, como que deve fazer? Olha, os livros eu não deixo em livraria, eu acho um absurdo a livraria me cobrar 70% de comissão. Eu deixo em banca de revista, eu tenho no Chiquinho da UNB, eu tenho nos Dois Candangos, que tem uma livrariazinha lá na UNB também, e através do meu e-mail, que eu vou passar agora, tá? Vou feliz, vou feliz, tudo juntinho, @gmail.com. voufeliz@gmail.com. Isso, ok. Pois é, Olívia. E para a gente encerrar, eu só quero que você faça um comentário para nós. Tem um texto teu aqui que você fala de Brasília, em que as pessoas dizem que aqui é o centro do que tem de ruim. Você escreve o contrário. Fecha para nós falando sobre esse conto. O nome desse conto é Lava a Boca para Falar de Brasília. Lave a boca para falar de Brasília. Lave a boca para falar de Brasília. Lave a boca para falar de Brasília. Brasília é bela demais para a gente permitir que alguém ache que misture a gente com corrupção, com coisas assim. Até mesmo que é aquela história que todo mundo sabe. Não somos nós que trazemos os corruptos e os não comprometidos para esse Congresso sujo, né? Alguns de Brasília trazem e ajudam, mas nós temos... por que eu tratei desse tema? Brasília tem beleza, sabe, Pedro? Beleza arquitetônica, mas tem uma beleza humana, tem uma beleza viva. Nós temos poetas importantes, nós temos músicos, nós temos fraternidade, nós temos árvores, nós temos crianças que podem usufruir de um céu, nós temos horizonte de ponta a ponta, né? E aí as pessoas rasas, né, para se eximir da sua responsabilidade do que virou esse Congresso, dizem que Brasília, né, generalizando, é corrupta. Brasília não é corrupta. Brasília é cidade linda. Corrupção nós temos numa casa ali, logo abaixo, na Praça dos Três Poderes. Tem no seu estado, em muito dos seus governos, prefeituras, câmaras de vereadores, né? Mas aqui não dá para ler. O tempo é Leia super um pedacinho curto. para gente, pequena. Mas, rapaz, tem gente que consegue deixar a gente roxinha de raiva. Esses dias, um repórter de uma emissora de televisão, esses programas vespertinos, chato, sensacionalista, e que acontece, briga, grita, chama a polícia de ladrão, ladrão de polícia, ninguém se entende. Ele soltou um grito anunciando, logo mais uma notícia vindo diretamente do nosso repórter de Brasília. Eu trabalhava no escritório, vou pular um pouquinho, tá? E eu fiquei matutando o que ele ia dizer. Logo mais, nosso repórter de Brasília trará uma notícia sensacional. Ele carregava na voz. Eu já estava desistindo de esperar. Eu odeio essa forma de prender o telespectador. Perdi a concentração no que estava fazendo e fui sentar na TV. Lá no Planalto só tem bandido. E veio o comercial. Eu peguei uma revista e fui ler, na esperança que o fulano falasse logo o que tinha para falar de Brasília. O tal fulano
voltou mansinho, meio que tentando disfarçar a mancada de nos ter chamado de bandido. Claro que levou um puxão de orelha da direção do programa, né? Esclareceu com um sorriso sem graça que havia se empolgado, completou a melança do ato falho assim. Tem muita gente honesta lá. Finalmente soltou a notícia. Um jovem estudante de Direito virou o maior assaltante de posto de gasolina no Distrito Federal. Esse mundo está perdido. Lá no Planalto, filhinho de papai aprende na faculdade como se defender indo para a faculdade de Direito. Continuou a falação. Sabe de uma coisa? Eu cansei desse estereótipo barato. Brasília é terra de maracutaias. Sei que isso é reflexo do que vivemos na capital do país, consequentemente, juntos, não misturado, com o centro do poder. Recentemente, um desses textos que transitam pela internet mostrou um pouco do que sentimos quando trato Brasília de maneira pejorativa. Era mais ou menos assim: por gentileza, antes de falarem mal de Brasília, lembre-se que vocês do Brasil todo é que mandaram esses malas para cá. Antes de reclamar, aprendam a votar. Eu acrescentaria: aprendam a pensar. Não perdoei a grosseria. Prezado, lave a boca quando falar de Brasília, pois aqui gostamos de perfume, beleza, ética, delicadeza. O que saiu da sua boca é mal cheiroso para o nosso gosto e para o nosso olfato refinado. Obrigada. Nós conversamos hoje com Olívia Maria Maia, escritora acreana que reside em Brasília há 40 anos, autora de Se a Catraia Não Virá, Em Rio que Menino Nada, Raia Não Ferra, conversando sobre a leveza, sobre a paz que os textos dela nos traz. Muito obrigado, Olívia, e obrigado a todos vocês, telespectadores da TV Cidade Livre, sendo que o programa Letras e Livros reafirma o seu compromisso na defesa da democracia, na defesa de uma sociedade mais justa e contra essa campanha que a direita raivosa, que a direita oligárquica, reacionária e fascista está desenvolvendo no Brasil. A busca de um mundo melhor faz parte dos nossos ideais, da TV Cidade Livre, do programa Letras e Livros, e agradecemos e com certeza também Olívia integra, como ela deixou claro aqui, esse sonho de todos nós. Então contamos com vocês nessa caminhada, tenham todos um 2016 com muita paz, com muita disposição para construir esse mundo melhor. Somente juntos teremos força para enfrentar estes que tentam impedir que o futuro seja radioso para todos. Obrigado. Continue conosco.